Sejam todos bem-vindos. Compartilhe aí no seu Facebook também esta aula para que mais pessoas sejam alcançadas. Teremos uma manhã abençoada e de crescimento sobre questões que envolvem a nossa vida neste trimestre, sobretudo lições relacionadas ao momento em que vivemos. Com a palavra, a nossa diretora Neuza Santos Rosa. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui em nossa Escola Bíblica Virtual. Um novo trimestre se inicia. Hoje, com um estudo, uma lição escrita pelo pastor Elildes Júnior Macharete Fonseca, trazendo um tema muito propício e curioso. O tema é Igreja Nunca Fecha. Você pode estar perguntando, mas como assim? Vamos juntos atentar para o estudo e, com certeza, sairemos daqui convictos de que a igreja nunca fecha. Eu quero pedir agora ao pastor Zanon que ore por esta manhã, pelo nosso estudo, e logo após ele estará iniciando o nosso estudo. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta manhã de domingo, onde podemos experimentar o renovo da tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Eu peço ao Senhor que venha entrar com providência em cada família, em cada lar e em cada igreja, Senhor. Ó Deus, fala-nos ao coração agora, quando haveremos de estudar a tua palavra, de ler a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine e nos faça absorver, entender, compreender as tuas verdades. Muito obrigado por este momento e por cada um que nessa hora está conosco, participando dessa escola bíblica virtual. Abençoa cada lar. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Muito bem. A gente vai dar continuidade e início à lição de hoje. É a lição de número 1 dessa série, dessa revista, né? Da nossa Convenção Batista Fluminense. Nosso presidente, pastor Elildes, teve a honra de escrever, redigir essas lições. E a lição de hoje, a Igreja Nunca Fecha, e o texto base é 1 Coríntios 3, do 9 ao 19. Então, você que está aí nos assistindo, puder abrir aí a sua Bíblia, digital ou mesmo a Bíblia impressa, fique à vontade, mas acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 3, do verso 9 ao 19, que diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, esse é o texto, 1 Coríntios 3,
do 9 ao 19. E a introdução, o autor, ele começa dizendo o seguinte: estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19. Conversando sobre essa situação com o meu avô, Leôncio, ele disse: tenho 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã. É a primeira vez que vejo fechar as igrejas, referindo-se aos templos. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Eu não vou me deter aqui a ler toda a introdução, mas eu quero me deter em alguns pontos. E aqui ele já começa a falar sobre a questão da dificuldade que enfrentamos hoje, dos cultos online, das atividades suspensas, né? O templo, o prédio da igreja fechado. Mas ele continua aqui na introdução dizendo assim: é questão de tempo. Em breve tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrições. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente a vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade fala mais alto, porém, não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. Se por um lado a gente lamenta, né, as perdas de muitas vidas, como antes da lição eu conversava com a irmã Neuza, né, sobre isso, a gente lamenta, a gente sofre junto, a gente ora, intercede pelas famílias. Por outro lado, a esperança que nós alimentamos no nosso coração e essa euforia aqui, ela é pelo retorno, né? Porque um dia mais breve possível aí estaremos juntos novamente, essa é a nossa esperança. Em Isaías 40, 31, o autor propõe aí esse texto bíblico para a gente ler, Isaías 40, 31. Lá diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, que o Senhor esteja renovando as nossas forças nesse momento tão difícil, para que nós possamos suportar a aflição do tempo presente, mas com os olhos no futuro, com os olhos em Deus, fixados em Jesus. Por isso, nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. Ela nunca fecha, né? Então, por causa da esperança que há no nosso coração. As portas do inferno, diz aí o autor, não prevalecem contra a igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. Eu tenho visto também, eu creio que os irmãos têm visto aí, a igreja tem sentido, se por um lado a gente está vivendo momentos difíceis, mas também grandes momentos de oportunidade de testemunhar aos outros a esperança que há no nosso coração. Temos, sim, passado por aflições, mas temos esperança, e essa esperança a gente tem que compartilhar, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Deus em Corinto, lá 1 Coríntios 1, 2, dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. E assim ele termina aqui essa introdução. Vou ser breve e passar logo a palavra aos demais professores que estarão dando aí continuidade. Amém? Muito bem, a gente não sabe se alguém da sala tem alguma observação a fazer. Pastor Zanon, de maneira bem prática e objetiva, o ponto o tema da lição é: a igreja não fecha. Isso. Mas os tempos estão fechados. Para que o povo entenda lá, por que, objetivamente, de maneira prática, as igrejas não estão fechadas? Então, de maneira muito prática e muito simples, para quem não tem esse entendimento ainda, é que a igreja de Cristo Jesus somos nós,
os crentes em Cristo, aqueles que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, se tornaram igreja do Senhor. Portanto, templo do Espírito Santo e habitação de Deus. Daí a igreja não física, o prédio ali, né? A instituição, vamos dizer assim, o CNPJ, mas sim as pessoas. Cada um por si compõe a igreja de Cristo. Por isso que ela não está fechada. Amém, amém. Aqui, por exemplo, nós estamos numa atividade da igreja, não é verdade? Ela está, exatamente. então, aberta. Muito bom. É isso aí. Aliás, aproveitando, então, já que mais de 70 famílias foram atingidas e alcançadas pela nossa igreja em ações Amém. sociais. 97%, para a gente não errar muito aí, vamos trazer esse o mínimo que puder, 90% não são de pessoas membros da igreja. Mas é muito mais do que isso. E quer dizer, a igreja não fechou. Alguma observação de quem está na sala aí para essa introdução? Se não, vamos ao primeiro ponto, então, e segundo, o professor Moisés, seja bem-vindo, e ele vai, então, discorrer para a gente aí sobre os pontos seguintes. Bom dia, pastor Neemias, bom dia a todos que estão conosco aqui na live, que nos acompanham pelo Facebook. Uma alegria poder participar desse momento e agradecer aí o convite, né, à diretora, a irmã Neuza, ao pastor Neemias, a oportunidade da gente poder compartilhar, né, dividir um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que o autor traz para a gente, né, a Bíblia, né, nos orienta. E como o pastor Zanon disse aí no início, num tempo, diante do contexto atual, de muitas mudanças, né, muitas adaptações, né, nas nossas atividades, nas nossas rotinas, né, traz aí desafios diferentes, mas de muita oportunidade, é fato, né, assim, de aprendizado, de crescimento, como a EBD virtual, né, uma escola bíblica, né, que pode alcançar aí, ter um alcance, né, ainda maior, não é isso? Então, é ter a certeza que Deus está no controle, é descansar, confiar no Senhor, é isso, e é importante, né, de que o templo, né, o prédio pode estar fechado, né, mas a igreja do Senhor Jesus, né, as pessoas nós, né, estamos sendo convidados aí a servir ainda com mais intensidade, um papel, né, com muita prontidão, aproveitando de fato essas oportunidades como instrumentos, né, e das mais diversas formas, não é isso? Então, o próprio autor traz para a gente o texto de que diz que as portas do inferno não prevalecerão, não é isso? É no sentido de que a igreja caminha firme, corajosamente, não é isso? E também, nesse momento, tem certeza que caminhará com muita ousadia. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que a gente pôde pesquisar, do que a Bíblia, o texto traz para a gente, o autor, né, acentua e destacar alguns pontos. E no primeiro ponto, em particular, né, que fala aí da cooperação madura e consciente, né? Cooperação madura e consciente. E já inicia com uma provocação, né, com uma reflexão, né, do nosso propósito, dos nossos objetivos, de qual é o nosso papel, né? Aí, fruto dessa maturidade, do conhecimento, da dependência do Senhor e de uma vida de santificação. Então, cooperar de forma madura e consciente está intimamente ligada ao nosso relacionamento com o Senhor, à dependência, a essa maturidade que vem do conhecimento da palavra, de uma vida de oração, de proximidade e intimidade com Deus. Mas o texto traz para a gente, né, e a ênfase aí a partir do versículo 9, né, Paulo traz, né, de uma forma muito clara, objetiva, direta, né, à igreja de Corinto, em sua primeira carta, mas que fala, né, e é plenamente aplicável à nossa realidade, à nossa vida hoje. Então, quando a gente vai olhar para a carta de Coríntios, talvez o primeiro capítulo aí fale muito da vocação, do chamado, né? O segundo vai falar do evangelho, do conteúdo do evangelho, e o terceiro, especificamente, a igreja, nós, igreja do Senhor. Então, ter a noção dessa finalidade, né, desse objetivo, né, para que a gente, a partir dessas orientações, realmente, dessa exortação, tenhamos um crescimento, né? Então, está falando para a gente hoje, neste momento, nesse atual cenário de pandemia, em meio às dificuldades e circunstâncias que a gente enfrenta. E o texto traz, e o autor destaca para a gente, né, eu queria pontuar a questão dos carnais e dos espirituais, né? Assim, é preciso ter uma compreensão, e é fruto da experiência, né? Isso, então, assim, distinguir, diferenciar, e talvez até, né, quando a gente olha aí a expressão carnal, e pelo que eu pude
pesquisar, observar, tem uma distinção, né? E Paulo, na primeira vez que ele fala do carnal, ele não está censurando necessariamente, mas está falando do estado, da nossa condição, né? Daquilo que somos pecadores, né? E aí, a partir do verso 3, ele começa, sim, censurar, né? Fazer uma repreensão, advertir, até porque tinha inveja, contendas, dissensões, né? Nós precisamos, né, caminhar e, nesse crescimento, né, buscar, né, um aprendizado, né, um reforço espiritual, caminharmos no sentido da maturidade. E o texto prossegue falando de que não apenas com leite, né, mas caminhar no sentido de uma profundidade maior. Paulo vai dizer de que só podia alimentar fazendo uma comparação, se utilizando de uma figura de linguagem apenas com leite, né, dada a situação, o estágio, né, em que a igreja de Corinto se encontrava, e não podia dar à carne algo mais sólido, algo mais profundo, né? Então, embora fosse o mesmo assunto, e aí a gente tem que ter o cuidado aqui, porque não está falando de coisas diferentes, né? O conteúdo do evangelho doutrinário é o mesmo, sendo com um nível de profundidade menor, né? Em função aí da realidade, né, observada na igreja em Corinto. Então, a gente precisa, né, a partir dessa orientação, o primeiro aspecto é de nos aprofundar, de sairmos da superficialidade e caminharmos nesse sentido de crescimento, de aprendizado, né? Realmente amadurecendo. Um segundo aspecto que eu queria destacar, que fala muito as nossas vidas, né, é sobre o partidarismo, né, as divisões, as invejas, as discórdias que estavam sendo observadas por Paulo, né? E aí alguns até falavam que uns eram de Apolo, outros de Paulo, né? E o texto vai dizer, mas quem é Paulo, quem é Apolo, né? E aí a gente aprende, né, que muito mais do que a ênfase no mensageiro, e aí é uma visão distorcida, é a ênfase na mensagem, na essência, e é Jesus Cristo. A mensagem, o que realmente importa e que faz diferença é o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo, Apolo eram apenas servos, como nós, né? Cooperadores, instrumentos do Senhor. E Deus é quem fazia crescer. Então, ele vai fazer uma advertência, né, para que a ênfase, o foco estivesse na mensagem, no Senhor Jesus, né? E ele começa a se utilizar, o que é algo muito comum, o próprio Senhor Jesus, né, de situações do cotidiano, da vida, de figuras de linguagem, ele traz, né, a lavoura, traz o edifício, né? E quando a gente olha, vai observar essa referência à lavoura, remete aí ao agronegócio, né? A técnicas, muitas das vezes, quando a gente olha sobre o aspecto empresarial, mas, sobretudo, a preparação, né? A nutrir o solo, a adubar, né? Preparar o terreno, né, a semear, a colher, né? A gente podia fazer referência e relacionar um outro texto que fala da videira, né? E a gente precisa estar ligado à videira e que Deus, né, é quem cuida, que é o dono, né, de toda a videira, e nós precisamos estar ligados ao Senhor Jesus. Mas é fato que a partir e a referência da lavoura, né, nessa preparação, no semear, no colher, entendendo o nosso papel, né, é perceber que a importância de dar frutos, né? Nós somos lavoura de Deus, Deus é o dono, Ele é o provedor, nós apenas cooperadores, somos colaboradores. É Ele, é o Senhor quem dá o crescimento, né? Então, mais uma vez, precisamos descansar, confiar, fazer a nossa parte, mas depender do Senhor para que isso se torne uma realidade, né? Então, nós precisamos, de fato, né, ter essa compreensão de cooperação, uma cooperação madura, consciente, cooperar, colaborar, principalmente neste momento. Podemos avançar para o tópico 2, pastor? Ou o senhor quer fazer? Podemos seguir? Então, prosseguindo, e o tópico 2, né, dialoga aí com o que foi dito nesse primeiro item, né, da cooperação, fala da construção adequada e convicta, aí mais relacionado aos versos 10 aos versos 15. Também nos provoca, né, nos leva a uma reflexão quanto à maturidade, de ter a clareza, né, do nosso propósito, mas também remete à qualidade. É isso? E aí a segunda figura de linguagem que Paulo utiliza
né, é em relação ao edifício, né? E ele se coloca como construtor, né? E Paulo era, de fato, um construtor, era um missionário, não é isso? Ele, um plantador de igrejas, um lançador de bases, né? E nós? Eu acho que cabe uma reflexão de como que nós nos posicionamos, ou como nós nos colocamos como construtores, né? Na sequência dessa construção, né? Dessa obra que precisa ser realizada. Então, e aí ele vai contextualizar de que ele começou, Apolo deu sequência, né? Mas que Jesus Cristo, né? Era o único fundamento, né? E ele faz questão, né? Dá realmente a importância necessária, a centralidade de Jesus como fundamento, como alicerce, dando solidez, né? E ele também vai chamar a atenção da forma, de como está sendo construído, né? A partir desse alicerce, a partir dessa base, desse fundamento, de como está sendo construído, de como que nós temos edificado, né? Em que base, né? Com que fundamento e com que qualidade a gente tem feito e desenvolvido esse trabalho, né? Então, tem a ver, e ele relaciona lá ao material, né? O ouro, a prata, a madeira, o texto traz esse sentido, mas e se refere ao fogo no sentido de que seremos avaliados, testados, provados, né? Buscando exatamente esse amadurecimento, esse crescimento, né? E nos utilizarmos, né, de forma adequada, né, suficiente, né, para que, não com leite, mas que realmente com alimentos mais sólidos, caminhando no amadurecimento, para que essa obra, essa construção, à medida de que a gente compartilha o amor de Deus, compartilha o evangelho de forma adequada, de forma suficiente, né? Entendendo que quem salva é Jesus, né? É mediante a graça, né? É pela graça, mediante a fé, não vem pelas obras, mas que as obras decorrem dessa experiência, desse encontro com o Senhor Jesus, e essas obras precisam ser boas, né? Devem estar bem alicerçadas no Senhor Jesus, mas devem acompanhar essa experiência com Ele. Então, quando a gente já partiram para encerrar, para concluir, né? Eu lembro de uma reflexão do pastor Hernandes Dias, em que ele falando sobre esse texto, sobre esse capítulo especificamente, e ele pontua 3 aspectos, né? Primeiro relacionado à família, e a família apontando aí para uma necessidade de maturidade. O quanto que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, na intimidade com o Senhor, depender dele, aprofundar o nosso conhecimento a partir do estudo da Bíblia, de uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. Um segundo aspecto, ele fala do campo, da lavoura, né, e com base no texto, e aí tem a ver com a quantidade, com dar frutos, né, precisa produzir, né, esse é o propósito, né, de maneira preparada, à medida de que alguém planta, alguém semeia, nesse trabalho articulado como corpo de Cristo, né, a igreja do Senhor, né, vai remeter aí a quantidade. E ele encerra falando do templo, né, do santuário, e aí no que se refere à qualidade, do material que está sendo utilizado, em que seremos testados, em que seremos provados, mas que, à medida de que tão mais próximos caminharmos com o Senhor, quanto mais comunhão tivermos, quanto mais crescermos no conhecimento, né, maior será a qualidade desse trabalho, melhores serão esses frutos. Então, que Deus possa nos abençoar, que sejamos, de fato, cooperadores, né, de forma madura, consciente e construtores, né, de forma convicta, clara do nosso papel, do nosso propósito. Muito bem. Moisés, a gente vai iniciar, então, esse bate-papo agora desses 2 pontos. Qualquer pessoa na sala pode perguntar ou interagir. E eu quero abordar o seguinte. Eu vi uma vez numa igreja, tinha uma placa assim na entrada do templo, entre para adorar, saia para servir. Então, indicando ali o objetivo da adoração, mas que não acabava ali, depois os crentes continuariam a servir. Nós não estamos entrando agora no templo para adorar. E como é que fica isso, então? Deixamos de servir? Mas eu vou linkar logo com outro comentário. Um jornalista ontem me mandou uma questão, se eu pudesse responder, para hoje ou amanhã vai sair aí na mídia,
é sobre uma pressão para a abertura de templos aqui em Cabo Frio. Então, qual é o pensamento da Igreja Batista no Braga? Vai abrir o templo? Está insistindo para abrir? E aí, eu gostaria de linkar essa questão, porque eu disse para ele, a rigor, a Igreja Batista no Braga nunca esteve fechada. O templo esteve fechado. É sinal de imaturidade insistir na abertura de templos sem garantias de segurança? Não estaria aí uma questão de templolatria? E como conciliar saudade das celebrações presenciais com precipitação nesse momento de pandemia? Deu para... Pega tudo no pacote, comenta, você vai saber fazer melhor do que eu perguntei. Bondade sua, pastor. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, aí só vai me ajudando aí se eu esquecer de alguma coisa. Primeiro, em relação aí à questão da adoração, ao servir, né, isso precisa ser algo permanente, né, independentemente do templo estar aberto ou não, né? Assim, tem o seu valor, tem o seu espaço, né, a possibilidade da reunião, né, de estarmos juntos, né, em comunhão, mas precisa ser um estilo de vida, algo permanente, né? O servir, a experiência com o Senhor é tamanha de maneira que toda a nossa vida ela é transformada, é uma metamorfose, né? A gente anda em novidade de vida e agora não é diferente. Se esse tempo atual, né, em função aí da pandemia, a gente enfrenta algumas restrições, né, algumas limitações no que se refere ao contato, à proximidade, novas ferramentas como esta, né? A EBV é uma possibilidade e uma forma, né, de levar a palavra, né? Como o senhor destacou, a igreja continua em pleno funcionamento, né? Seja na busca pela comunhão, pela adoração, pelo crescimento, através das celebrações, e outras atividades, como sociais, por exemplo, auxiliando pessoas, auxiliando famílias, né? E isso, né, reforça, né, de que o conceito, né, de que nós somos a igreja do Senhor, né, de que cada um de nós, então, na nossa individualidade, na nossa casa, junto à nossa família, quantas oportunidades nós temos de, como igreja, cultuar, celebrar, adorar, servir, abençoar, compartilhar, realmente sermos cooperadores, né, e partícipes, né, dessa construção, né, pessoas que estão sendo alcançadas através dessa transmissão, através de outras oportunidades, né, no sentido de estar servindo ao Senhor. Então, nós permanecemos adoradores e servindo, e isso de uma forma permanente, né? Não é porque nós não temos a possibilidade de estar juntos que isso nos impede. Em relação ao templo, de fato, né, eu não sei se seria uma reabertura, uma retomada, né? Porque a igreja não parou, como o senhor disse, né? A igreja somos nós e continuamos em plena atividade. Mas há que se ter, né, a partir das orientações, da situação, um cuidado, né, com as pessoas, enfim, das nossas autoridades, dos nossos governantes, e de forma, né, equilibrada, né, estruturar e nos organizar para que o momento, né, em que for permitido, em que estejamos juntos, né, se dê, né, de forma segura, tranquila, e que a gente possa, não apenas, né, eu acho que esse momento traz para a gente algumas vertentes em que a gente pode expandir a atuação, o nosso papel, né, que não apenas, não nos limitar, muitas das vezes, a 4 paredes, né, mas expandir a nossa atuação através das redes sociais, através de algumas transmissões ou de outras ações que nós possamos desenvolver. Então, a gente não pode se precipitar e ter o entendimento errado de que o templo fechado, a igreja está inoperante. Não, ao contrário. A gente tem, né, observado e visto o tanto que várias igrejas, vários irmãos, né, têm cooperado, têm colaborado e têm se colocado à disposição. Então, a igreja continua viva, ativa, operante. Muito bem. Alguém da sala gostaria de comentar, perguntar, com a palavra? Pastor Marcelo, eu gostaria, pastor. Pois não, querido. Pastor, vou pegar... Primeiramente, quero dizer que eu sou um fã da Igreja Batista do Braga, né? Porque ela sempre é vanguarda em algumas questões, né? E eu queria pegar a palavra templolatria e queria inserir a palavra
templocentrismo. Infelizmente, muitas pessoas imaginam que igreja é só estar no templo. Eles colocaram em um local, que é uma visão muito judaica, né? O templo de Israel, o santo dos santos, Deus morava no santo dos santos, e tentam trazer essa ideia para o cristianismo. Quando, na verdade, nós vemos em Atos 7:48, muito claro, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ou seja, igreja é gente, igreja somos nós, né? E a colocação que o irmão fez, né? Não será algo meio perigoso abrir o templo ainda nessa pandemia, quando estamos com tantos casos? Acho perigoso, acho temerário, porque não deixamos de ser igreja. Estamos aqui como igreja, estamos reunidos no Facebook como igreja. Agora, estar reunido no templo enquanto não se tem uma vacina é temerário, é perigoso. Ao invés de diminuirmos essa incidência de casos, podemos acelerar, né? E eu queria só fazer essa colocação. O templo do Espírito Santo somos nós, e não casas, madeira, cimento, tijolo. Isso aí é muito bom ser igreja, estar reunido, mas é muito bom ser igreja atuando como igreja de Cristo, né? Amém. Obrigado, querido. Alguma observação a mais de alguém que está na sala? Pode interagir. Todos presentes aqui será muito bem-vinda. Moisés, também gostaria que você comentasse rapidamente, enquanto os outros pensam aí, por favor, se tiverem. Depois a gente vai passar para o ponto seguinte. Aquele ciclone bomba que passou e devastou a região sul, trazendo muitos problemas, derrubou um templo evangélico. E uma reportagem da televisão, o repórter o tempo todo dizia que o vento derrubou a igreja e mostrou toda a cena, derrubou, e entrevistou então o pastor. E a matéria toda era exatamente essa: o templo derrubou a igreja. E, curiosamente, ele disse assim: olha, graças a Deus que se fosse meia hora depois, uma hora depois, aconteceria uma tragédia, porque teria uma reunião de oração aqui, provavelmente umas 50 pessoas estariam aqui. O templo, quer dizer, aquele povo agora não terá o templo por algum tempo, até acontecer a reforma, que foi assim um estrago bem grande. Então, não sabemos se 2 meses, 3 meses, 4, 6, para voltar ao templo. Mas o vento não derrubou a igreja. Eu gostaria que você também comentasse objetivamente isso aí. Ok, pastor. De fato, né? Assim, ainda é muito frequente, comum, e a gente, de certa forma, a gente foi formado, né? Assim, com essa noção de que o templo é a igreja, né? Com essa e na realidade é um equívoco, né? Assim, o templo, né, tem, como eu disse, acho que tem o seu valor, tem a sua importância, né, mas nós somos a igreja, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a necessidade desse amadurecimento, desse crescimento, da intimidade com o Senhor, e como eu disse, a igreja continua viva, operante, né? A igreja do Senhor Jesus, independentemente do local, não é aqui, não é ali, né? Mas somos nós, né? A gente tem, não só a partir desse episódio lá no Sul, né? Mas em outras regiões, em outros países, né, muitas igrejas que se reúnem e não possuem templos, né? Inclusive nem podem se reunir em templos, até por conta da perseguição, né? Enfim, das dificuldades, né? Mas é a igreja do Senhor Jesus, né, através dos nossos missionários, dos nossos irmãos e irmãs lá, que de alguma forma, né, se reúnem. Então, nós temos que ter essa clareza de que nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nesses momentos em que a igreja é desafiada, em que a igreja é perseguida, a gente observou que sempre a igreja cresce, né? E eu não tenho dúvida de que essa comunidade lá do Sul, como outras, né, que estão passando por restrições e dificuldade, o Senhor vai continuar abençoando, cuidando, e vão crescer, e vão prosperar, e a igreja do Senhor Jesus vai continuar caminhando, marchando, e as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Inclusive, há registros de que em países onde há perseguição religiosa cruel e violenta, os cristãos estão crescendo, como, por exemplo, em países da Ásia, e até mesmo a China tem crescimento de cristãos assim, em número muito grande, e eles não têm templos, se reúnem escondidos. Bem, alguma observação mais aí de alguém da sala objetiva, Moisés?
Se não, vamos então ao pastor João Marcos. Ele apresentará o ponto seguinte. Bom dia a todos da sala, todos que estão no Facebook aí com a gente. O terceiro ponto dessa lição traz que a igreja é uma habitação protetora e sagrada. É muito interessante, né, ouvir o que cada um considerou aqui, e que a todo momento a palavra utilizada para definir a igreja como comunidade é sempre nós, e nunca eu. Eu não sou templo, eu não sou igreja, sempre nós somos igreja, nós somos templo. E são as provocações que Paulo faz nesse mesmo texto para a igreja de Corinto. No versículo 16, por exemplo, o autor vai trazer essa provocação. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? É uma provocação interessantíssima, porque Paulo parte do pressuposto que eles sabem disso. Então Paulo está questionando: vocês já não sabem disso? Que vocês são a habitação do templo? Mais interessante ainda é que ele sempre usa essa palavra no plural. Nós. Não sabeis vós, que vós sois. E pensando para esse ponto de não sabeis, né, que Paulo faz esses questionamentos em toda a carta de Corinto, o autor traz aqui para a gente que ele faz isso por mais de 10 vezes nessa carta. E é interessante se questionar a respeito daquilo que a gente deveria saber, aquilo que pressupõe que a gente saiba, mas muitas vezes a gente se esquece, seja por uma pregação que a gente ouve que fica marcada na nossa cabeça, seja por uma experiência que às vezes a gente teve muito traumática. Então, um exemplo simples que a gente estava tratando aí agora nessas questões dos pontos anteriores. Se a igreja fecha, não fecha, o templo foi destruído, a igreja foi destruída ou não foi. E aí as palavras, né? Templo-latria, templo-centrismo. A gente vê que na história do cristianismo há um movimento de centralidade no templo muito grande. E o que isso gera? Gera o total oposto, aquelas pessoas que têm total aversão ao templo, seja elas cristãs ou não. Então, a gente tem muitos cristãos e um movimento de cristãos que são desigrejados, chamados assim, né? Aqueles que deixam de ir ao templo, deixam de frequentar o templo, por entender que são templo do Espírito Santo. O problema nesse entendimento, não que ele esteja errado, mas ele talvez esteja um pouco fora do lugar correto. Porque em todo o tempo no Evangelho, seja Jesus falando, seja depois as cartas dos apóstolos, qualquer lugar você vai ver sempre uma referência à igreja e ao templo do Espírito Santo no plural, como nós, como vós, e nunca como eu, como você, como tu. E é muito interessante a gente pensar a partir disso, porque sim, eu sou templo do Espírito Santo, mas não eu na minha individualidade, não eu sozinho, eu sou templo do Espírito Santo quando eu estou em comunidade. E toda essa lição fala a respeito disso, né? A comunidade cooperativa, a comunidade que se responsabiliza, e essa comunidade que se torna a habitação do Espírito Santo. E isso é muito importante. A igreja não fecha porque o Espírito Santo é quem dá vida à igreja. O Espírito Santo dá vida à igreja porque é uma igreja comunitária, é uma igreja cooperativa, é uma igreja onde o nós se faz mais importante que o eu. Sendo assim, é impossível a igreja se fechar, é impossível a igreja ser destruída, porque o Espírito Santo jamais vai ser destruído, o Espírito Santo jamais se fecha, ele jamais se faz ausente. Então, aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, assim como o próprio Jesus disse. E a gente consegue pensar a partir disso que nesse momento agora, onde a igreja precisa se reunir de formas não tradicionais, como ela vinha se reunindo, que de fato a igreja não se fecha, porque a igreja é uma comunidade. E aí a gente fica sempre nesse problema, né? Do templo e da igreja. A igreja é o templo é a igreja. Acaba que muitas vezes isso se confunde e é os dois ao mesmo tempo que não é. Porque se a igreja é uma comunidade, essa comunidade precisa se encontrar, precisa se reunir. E aí o pessoal da nossa igreja aqui, né, a gente ouve muito, eu estou com muita saudade de ir na igreja, estou com muita saudade da igreja. Eu garanto, eu ponho minha mão no fogo, por quanto tempo precisar ficar dentro do fogo, que as pessoas estão com saudade de ver as outras pessoas, e não de estar sentado num banco de madeira.
Eu tenho certeza disso. As pessoas estão com saudade de cantar do lado do seu irmão, do lado do seu amigo, da sua amiga, de olhar no olho de alguém e cantar, de ouvir a palavra, de poder conversar, e não de sentar lá no banco e ficar assistindo o culto, né? Mas sim de prestar culto em comunidade e em comunhão. Para mim, esses são os pontos principais e motivos principais pelo qual a igreja não fecha. A igreja não vai fechar porque a igreja é uma comunidade viva e essa vida vem a partir da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se faz presente na comunidade de pessoas que se reúnem em nome de Cristo. Então é impossível que a igreja se feche. Essa comunidade se organiza da forma que ela consegue, da forma que ela pode, para manter os seus projetos, manter sua caridade, manter as suas responsabilidades, assim como a gente tem visto, como a gente tem feito. Então, a minha conclusão é: fica claro para nós, então, que o Espírito Santo não habita no edifício, no prédio. O Espírito Santo habita na igreja. E eu sozinho não sou igreja. A partir do momento que eu estou isolado na minha individualidade, talvez no meu egoísmo, de querer estar sozinho, de querer me distanciar, o Espírito Santo não habita nesse lugar. Ele habita no lugar da comunidade, no lugar de comunhão. O Espírito Santo habita no nós. E a igreja se torna igreja como o corpo de Cristo quando o nós é muito maior do que o eu. E a gente abre mão dessa nossa individualidade egoísta para ter uma individualidade saudável, que é dentro de um corpo, que é dentro do corpo de Cristo, que é dentro da igreja e que é sendo eu dentro do nós. É isso. Muito bem, pastor João Marcos, as observações poderão ser feitas por quem está na sala. Eu quero dar o pontapé final, inicial, reforçando aqui uma pessoa, por exemplo, que adota a filosofia, pastor João Marcos, de eu não preciso da igreja, eu posso ser igreja. Você afirmou, uma pessoa sozinha não é igreja. Ela está revelando uma imaturidade de não compreender o que é a comunhão, já que a igreja não é o templo. E, normalmente, via de regra, assumir uma postura dessa se liga a alguma decepção, alguma situação enfrentada nos relacionamentos e a pessoa abandona o templo. Como é que você encara isso? Se esse movimento foi criado por alguma decepção, alguma coisa, a gente não dá para saber, mas a afirmação ela vem nesse sentido de que se há esse sentimento, esse movimento e essa ideia, esse conceito por trás de que eu sozinho consigo ser igreja, eu não consigo enxergar isso simplesmente por causa dos textos bíblicos, seja desde as pregações de Jesus nos evangelhos e tudo aquilo que está relatado lá, seja nas cartas. Todo movimento vai dizer que nós somos a habitação do Espírito. E todas as palavras são sempre plurais, sempre somos nós. Isso não implica também que a gente ir para o outro lado, né? O problema é a gente sempre tentar trabalhar nos extremos, a gente tem que fugir desses extremos. A gente também não é só igreja quando está todo mundo junto fisicamente, ligado e olhando um para o rosto do outro, mas é uma questão de consciência, como a gente vive a partir dessas verdades que a gente tem enraizadas em nós. Então, a partir do momento que eu tenho essa verdade de que eu não sou igreja sozinho, que eu sou igreja em comunidade, já muda totalmente o foco. Aonde eu sinto uma necessidade de me relacionar, sinto uma necessidade de ter comunhão, sinto uma necessidade de estar com o outro. Mesmo que eu esteja sozinho aqui na minha casa, fazendo minha oração, cantando, louvando, a gente tem essa consciência de que eu tenho essa possibilidade porque eu tenho irmãos. A gente sempre tem na nossa mente os nossos amigos, os nossos irmãos, aquelas pessoas que são chegadas e queridas de nós. Pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, até as que muitas vezes não fazem parte dela. Mas a gente tem essa consciência de que a gente, o tempo todo, por mais que a gente esteja sozinho,
a gente é mais de um, a gente é nós, a gente é parte de um corpo, a gente é parte de uma igreja, a gente é parte de uma comunidade. Seja para contar quando a gente precisa, seja para se alegrar quando precisa, seja para chorar quando precisa, seja para todo esse tipo de coisa. Então, para mim, não há escapatória. Não tem como o cara, por decepção, por qualquer coisa que seja, chegar à conclusão de que ele é a igreja sendo sozinho e isolado. Porque nenhum texto bíblico vai corroborar essa ideia, nenhuma afirmação de Jesus e dos apóstolos vão corroborar isso, e nenhuma experiência, seja histórica ou não, vai trazer isso para a gente. A gente percebe ao longo da história que a igreja ela só foi igreja quando ela entendeu o seu papel como comunidade onde o Espírito Santo habita. E ela é muito mais do que cada indivíduo em si, mas ela é um corpo coletivo, solidário, responsável, que se torna a habitação do Espírito Santo. Não sei se eu respondi ou fugi do ponto. Respondeu sim. A relação com aquela palavra de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles também. Muito bem. Perdão aí, nós estamos com 2 aparelhos aqui, mesmo o meu mutado, eu tossi, acaba pegando no dele lá, que ele fala direto pelo computador, né? Então foi uma falha que agora eu vou evitar, percebi agora. Alguma observação aí ao pastor João Marcos nesse ponto aí, por favor, vamos fazer. Pastor João Marcos, pastor Neemias, irmãos, achei muito interessante a colocação, né, de templo físico e templo como nós, como comunidade, né? E é importante, eu estava ouvindo um texto, né, da Ana Beatriz Barbosa Silva, ela escreveu aquele livro Mentes Perigosas, e tem um termo que ela usa que é muito interessante, chamado ressignificação. Ou seja, a igreja, durante muito tempo, e a Bíblia mostra isso, sabe que nós somos templo do Espírito Santo. Mas ela sempre atribuiu o termo igreja a edificações, a templos, a algo palpável, a cimento, a construções. E a partir dessa Covid, nós tivemos uma ressignificação de muitas coisas. Inclusive, as pessoas saíram da teoria de que nós somos templo do Espírito Santo e entenderam que igreja é gente, a tal ponto que nós estamos como igreja agora. Então, esse mundo virtual, essas EBV, a EBV no Braga, cultos virtuais, mostrou claramente que igreja somos nós, são pessoas em comunidade, né? Outra coisa também que aconteceu nessa Covid, né? Nós redimensionamos ou ressignificamos nossas relações, as nossas amizades, a forma como lidamos com as pessoas, a forma como lidamos com nós mesmos, ou seja, a igreja não fecha, a igreja somos nós. E esse momento foi um momento de profunda ressignificação de tudo aquilo que nós entendemos como vida, como ação eclesial, como ação teológica. E eu vou discordar um pouquinho do pastor Eliudes, que é o autor desta lição, quando na introdução ele coloca que logo vai passar e vamos ter uma vida normal. Não teremos. Como aconteceu na Primeira Guerra, como aconteceu na Segunda Guerra, como aconteceu na peste negra, como aconteceu na gripe espanhola, teremos uma vida normal de podermos agir como trabalhando, saindo, mas nós fomos profundamente impactados com esse período de quarentena, com esse período da Covid. E a igreja sairá mais fortalecida desse momento. E as pessoas estão mais sedentas de Deus, porque descobriram que sem Deus nada são. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Alguma observação a mais aí ao pastor João Marcos? João Marcos, por favor. Só precisa um mutar aqui quando o outro vai falar, porque senão vai dar microfonia, vai dar um problema aqui. Mas, assim, é muito interessante, eu gosto muito dessa palavra ressignificação, porque a gente muitas vezes acha que a gente não precisa afirmar o óbvio, né? Afirmar aquilo que sempre foi o padrão. Mas a gente percebe que, não sei por qual motivo, em diversas áreas da sociedade, hoje em dia o óbvio está tendo muito que ser reafirmado.
a gente dizer, sei lá, qualquer coisa, que um político tem que ser honesto, é bem óbvio, mas isso precisa ser reafirmado, porque a gente vê que não é o que acontece. Então, a gente dizer que a igreja é a comunidade de pessoas parece bem óbvio. A gente lê nas escrituras e a gente vê que isso é bem óbvio. Quando se usa a palavra eclésia, os cristãos que se reuniam como eclésia não tinham um templo, não tinha uma sinagoga, não tinha um lugar fixo para se reuniam nas casas. Isso foi acontecendo ao longo do período histórico, aos poucos, porque há uma necessidade de se criar uma estrutura mínima para que todas as pessoas se encontrem. Por exemplo, se a gente voltasse a se reunir em casa, a nossa igreja, Igreja Batista no Braga, não teria a capacidade de receber todas as pessoas que ela recebe hoje, porque não ia caber na casa de ninguém aqui. Então, a gente tem uma estrutura mínima para poder comportar essa quantidade de pessoas que se reúnem em comunidade. Então, a gente vê lá, né? Eclésia é o grupo de pessoas, são aquelas pessoas que se reuniam em nome de Cristo, para estudar as Escrituras, para compartilhar do pão, para comerem juntas e viverem juntos. E não está falando do templo em si, né? E a gente hoje tendo que repensar e ter que ressignificar, porque ao longo da história isso muitas vezes se perdeu. Então a gente precisa olhar para trás e reafirmar o óbvio e ressignificar as coisas a partir daquilo que a Escritura sempre pautou para a gente. Eu acho essa palavra assim interessantíssima e gosto muito de usar ela. Muito bem. Inclusive, está aqui na sala alguém que um dia, pregando na igreja, fazendo um estudo, disse que o óbvio é óbvio porque foi dito, né? E foi reafirmado. Foi isso, Moisés? Foi mais ou menos isso, não é verdade? Está lembrado Pastor. alguma coisa? Não é Não, isso? é isso mesmo, né? Mais ou Porque menos isso. parece contraditório, mas o óbvio é relativo. O que é óbvio para o senhor pode não ser para mim e vice-versa. Exatamente também. Então, Inclusive, teve um autor, Guilherme, alguma coisa, que escreveu um livro, O Óbvio Precisa Ser Dito. Então, é interessante, esse livro é disponível. Eu não li este livro, mas eu sei da existência dele. Quem sabe eu vou atiçar agora o desejo de ler, para saber o que ele disse lá. Mais alguma observação aí, muito boa aí? O pastor João Marcos? Alguma mais, João Marcos? Só um detalhe. Tá dando eco, pai, eu acho. É interessante porque, como eu falei, né, muitas vezes a gente ouve algumas coisas e a gente vai se construindo a partir daquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente ouve. E só para fechar a minha conclusão, né, a gente muitas vezes não consegue perceber de onde vêm os conceitos que a gente cria, né, aquilo que molda a nossa mente. Eu tinha um professor que chamava de metáforas fundantes, aquelas metáforas que muitas vezes não são nenhuma explicação lógica, né? Porque a metáfora ela tem o seu propósito de explicar de uma forma muitas vezes lúdica, muitas vezes como se fosse algo às vezes impossível de acontecer, né? Algo totalmente imaginário, mas ela tem uma característica de fundamentar, de criar a base para o nosso pensamento. Então a gente vai criando essas metáforas, muitas vezes até no nosso subconsciente, para balizar tudo aquilo que a gente pensa e a forma como a gente age. Então a gente vai ouvindo coisas como que parecem contraditórias, né? E se a gente parar para pensar, elas são meio contraditórias, que a gente ouve e a gente lê de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a gente tem a afirmação que tenho certeza que todo mundo já ouviu, que é: você é templo do Espírito Santo, meu corpo é templo do Espírito Santo. E a gente fica assim, isso parece contraditório, porque se Jesus só está presente onde tem dois ou três, como que eu sozinho vou ser corpo, vou ser templo do Espírito Santo? Ao mesmo tempo que a gente tem na nossa consciência que nós somos parte do corpo, nós somos membros de um corpo. Então a gente começa a pensar isso, a gente fala, como é que a gente lida com essas duas realidades, né? A grande questão é essa, a gente precisa o tempo todo estar atento e ressignificando essas coisas que balizam o nosso pensamento e a partir do nosso pensamento como a gente vai agir, como a gente vai viver, né? Então nós somos sim templo do Espírito Santo e corpo de Cristo quando a gente está em comunidade, porque a gente é membro do corpo, onde dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus, lá a gente vai estar. Só para tentar fechar e sintetizar tudo que eu disse. Muito bem, pastor Zanon, então a conclusão. Muito bem, muito bom poder aprender bastante com os irmãos, né? Ouvir tudo que está sendo dito.
É uma manhã de muito aprendizado, realmente. E para pensar e agir, na conclusão aqui da lição, diz assim, ponto 1, não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais, e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. E só fazendo aqui, abrindo um parênteses, né, quando eu li essa frase aqui, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado. Aí, quando eu estava estudando a lição, Deus me fez recordar daquele episódio acontecido no passado com o templo que foi destruído. E se você puder aí abrir Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13, Esdras, capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. E o profeta Ageu também foi usado por Deus para dizer o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Foi dito aqui, se eu não me engano, não sei se foi o pastor Marcelo mencionou, a questão do templo, como era importante para o povo judeu, né? O templo. Eles tinham o templo como lugar da habitação de Deus, eles tinham essa ideia. Isso estava muito impregnado na cultura e no ideal do povo judeu. Deus habitava no Santo dos Santos. Então, o templo é de suma importância por conta disso. O prédio ali, aquela edificação, aquele edifício. E o texto diz aqui que aqueles que viram a glória da primeira casa, porque esse templo a que ele se refere aqui é o segundo que foi reconstruído, estava sendo lançados novamente os alicerces, sendo reconstruído. Quem viu a glória da primeira casa, o templo de Salomão, um templo suntuoso, feito com pedras preciosas, com madeiras de lei, de diversos lugares, todo o cuidado e tudo que foi gasto e investido naquele templo, realmente se viu muito triste por causa da destruição daquele templo. Mas se você perceber e for comigo lá para Mateus capítulo 24, por exemplo, diz lá que Jesus ele estava saindo do templo, desse templo que foi reconstruído, e se deparou com os discípulos, e os discípulos, então, mostraram para Jesus a estrutura daquele templo, e ficaram admirados do templo, como era suntuoso, como era bonito, e Jesus, então, joga um balde de água fria, talvez, naqueles discípulos, dizendo assim, olha, eu digo isso, a verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ali Jesus ele estava falando de algo que aconteceria no ano 70, já da era cristã, onde o templo foi destruído pelo general Tito, que invade Jerusalém, e a igreja então tem que se dispersar, e tem que se espalhar. E acabou tendo que se reunir em casas, escondido, e muitas vezes até em cavernas, tendo que se reunir para cultuar. E essa ideia de templo, então, ela foi sendo desconstruída, ou uma palavra que foi usada hoje aqui, ressignificada na mente da igreja cristã, na mente dos cristãos, dissociando a ideia de que Deus habita no templo, mas agora sim ele habita no crente, no indivíduo, e é no ajuntamento solene. Agora, crente sempre quis estar unido, crente sempre quer estar reunido. Em nenhum momento da igreja cristã a gente vê o individualismo imperando, mas sim a igreja reunida, seja em caverna, seja debaixo de uma árvore, seja numa praia, seja aonde for. Muitas igrejas surgiram, e a igreja a qual eu vim, antes de vir para a igreja do Braga, a história dela conta que começou debaixo de um pé de tamarindo. Então, a igreja começou ali, se reunindo ali. Depois edificou-se um templo e depois, então, foi adorar.
Eu quero encerrar agora dizendo, fazendo a seguinte comparação. Uma casa vazia é uma casa, mas com pessoas dentro se torna um lar. Um templo vazio é apenas um prédio, mas com crentes adorando ao Senhor lá dentro, se torna uma igreja. O culto nunca acaba. O culto não acaba quando o pastor despede o povo, impetra ali a bênção apostólica e diz para o povo ir para suas casas, o culto acabou? Não, o culto não acabou. O culto jamais vai acabar. Até quando nós formos para a glória, ele continuará. E Deus habitará conosco para sempre, para toda a eternidade. Tudo que a gente falou aqui nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa buscar no Senhor resposta, entendimento e esclarecimento ainda maior para você, para que você possa adorar a Deus em todo o tempo. Amém? Muito bem, que bom. Chegamos ao final, então, desta lição. Igreja não fechar. E a irmã Neuza, nossa diretora da Escola Bíblica, fará, então, as despedidas. Por favor, Neuza. Olá, finalmente. Que Deus esclareça melhor, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida, tudo que aqui foi compartilhado, não é mesmo? Pois bem, muito obrigado a todos que entraram em nossa sala para estudar conosco e meus agradecimentos especiais aos colaboradores diretos, né? Pastor Neemias, Pastor Zanon, Pastor João Marcos, o diácono irmão Moisés. Muito obrigada a todos. Uma boa semana na presença do nosso Deus. E o pastor Neemias pode encerrar orando, pastor. Muito bem, então, a gente vai fechar agradecendo. Hoje tivemos 2 professores pela primeira vez na Escola Bíblica Virtual. O leque de professores, né, está aumentando, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, né? Vocês são muito bem-vindos. Amém. E Jamilia também, que alegria tê-la aqui, que é uma professora. Eduardo, Com que está certeza. sempre... Eduardo Jamilia sempre presente nas nossas EBV. Isso, o Eduardo também, que alegria tê-lo aqui também na sala, está acompanhando aí a Escola EBV sempre também, é nosso. E o pastor Marcelo Vale, pastor Marcelo, que é outro professor também da EBV. Eu quero, então, antes de fazer a oração final, dizer que hoje, às 18 horas, se Deus quiser, estaremos reunidos através das redes sociais. A igreja estará celebrando e adorando ao Senhor em vários pontos onde alguém conectasse com a gente. E, se Deus permitir, eu estarei pregando sobre 5 declarações de fé. Então, é isso que queremos abordar hoje, se Deus quiser. 18 horas aqui neste canal, aguardamos você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom dia a todos. Vamos encerrar a transmissão no Facebook. Amém.